Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Queridos irmãos, boa noite. É com alegria que nós estamos aqui para mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje traremos o tema O Instituto Almas Irmãs, que alguns de nós já conhecem e vão se lembrar que esse instituto chega até nós através do livro Sexo e Destino, que é um dos livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Então, esse livro, esse conhecimento, trazido no livro Sexo e Destino de André Luiz, foi publicado em 1963 e é o 12º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que começa lá com o Nosso Lar. Então, ele revela a existência do Instituto Almas Irmãs. E o livro vai tratar de temas muito importantes para nós. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação constituem os temas deste livro, nascido na forja da realidade cotidiana. Então, é importante ressaltar que André Luiz registra que ele trouxe a realidade, que nem uma vírgula do que ele registrou deixou de acontecer. Quer dizer, tudo que ele conta aconteceu daquele jeito. É claro que os nomes são trocados, mas se passa no Rio de Janeiro, numa época atual, no século XX, e traz a história de duas famílias, os Torres e os Nogueira, e das relações entre esses membros das famílias, entre si e entre as duas famílias, em que esses personagens se comprometem na área da sexualidade, na área das relações afetivas. Então, o livro, ele vai tratar disso. Então, André Luiz, ele participa do atendimento e passa a conviver com essas famílias aqui na Terra, porque ele vem acompanhar um amigo lá do Nosso Lar, que é o Pedro Neves. Pedro Neves, ele é servidor do Ministério do Auxílio. E ele vem à Terra em atendimento à sua filha Beatriz. E aí vão se desenrolar situações que ele vai registrar, que entre esses personagens acontece um drama, que é um livro que apresenta um drama muito grande. E são dramas em que eles se envolvem em paixões, em comportamentos aviltantes, em suas relações afetivas, demonstrando um comprometimento moral muito grande e dificuldades desses espíritos reencarnados aqui na Terra em vencer os arrastamentos das ilusões, das escolhas equivocadas, dos desregramentos em matéria do sexo. Alguns se comprometem mais e outros conseguem ainda aqui na Terra o arrependimento e a tomada pelo caminho do bem, como acontece com um deles que nós vamos citar aqui, o Cláudio Nogueira. Mas antes de entrarmos
na situação dessas famílias. E nós vamos apenas dar uma pincelada, né? Convidamos todos a ler o livro para conhecer a história, a trama dramática que acontece entre eles. Nós vamos focar no nosso tema principal, que é o Instituto Almas Irmãs como local de reeducação sexual das criaturas, de educação e reeducação sexual dos espíritos. E nós vamos recorrer a Emmanuel, que traz uma visão bastante lúcida, iluminada desse tema, sobretudo no seu livro Vida e Sexo. Que aqui na Terra nós temos um preconceito, uma visão ainda preconceituosa do sexo como uma coisa negativa ou pecaminosa ou menos limpa, né? Então, a doutrina espírita, ela nos possibilita também esse conhecimento e esse entendimento da trajetória evolutiva do espírito imortal na sua condição material aqui na Terra. E o que o sexo também é divino, né? Então, vamos recorrer aqui a Emmanuel, trazendo desse tema para nós. Ele vai dizer o seguinte: em torno do sexo, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Que aula, né, gente? Nós encontramos no livro Vida e Sexo, de Emmanuel. E ele continua. Sem isso, será enganado, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo, ante a luz do amor e da vida, é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, queridos irmãos, temos aqui, nesse pequeno trecho do livro, grandes ensinamentos para nós, em torno da nossa responsabilidade com o uso do sexo diante da nossa própria consciência. Porque é a nossa própria consciência que nós vamos responder. E é ela que vai nos indicar se estamos corretos ou não naquilo que nós aplicamos na nossa vida, da nossa energia. Então, é muito interessante, né, essas orientações de Emmanuel nesse sentido do controle, da responsabilidade, do emprego digno. E ainda Emmanuel. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade de discernimento, onde e quando se expressa. Olha que visão que enobrece essa energia, né? O sexo é espírito e vida, está a serviço da nossa felicidade e da harmonia do universo. Mas se aplicado com responsabilidade de discernimento. Emmanuel conclui para nós. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual
estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, de tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Então, essa grande lição do fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Tratar o próximo como nós queremos ser tratados, porque nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, e tudo aquilo que nós dermos ao outro, no mundo afetivo, o outro também nos dará. Não é Jesus nos ensinando a amar ao próximo, como nós queremos ser amados? Então, essa é a nossa introdução para a história que se desenrola lá no livro, né, Sexo e Destino, de André Luiz, contando da história dessas duas famílias. Então, estávamos dizendo que Cláudio Nogueira, ele, nessa reencarnação, erra muito, mas depois ele conhece o Espiritismo e, arrependido, muda a direção da sua vida e vai promovendo a sua transformação íntima. Então, nessa história, Cláudio Nogueira, ele tem uma filha adotiva, chamada Marita. É casado com Dona Márcia, tem a filha biológica Marina e a filha adotiva Marita. A outra família, os Torres, é composta por Dona Beatriz, filha de Pedro Neves, que é o amigo de André Luiz lá no plano espiritual, e Nemésio. E eles têm um filho chamado Gilberto. Então, as relações entre eles mesmos, entre as duas famílias, é que vão compor os dramas que nós citamos aqui, que estão lá contidos no livro, para vocês lerem. Tá? Mas, a situação de Cláudio Nogueira, ele se apaixona por essa filha adotiva, Marita, mas cria para ela uma situação de tamanho embaraço, numa situação aviltante para a menina, que ela pensa em suicídio e julga estar tentando suicídio, né? Porque ela é atendida por um farmacêutico espírita que percebe a situação dela e a intenção dela e dá outro tipo de pílulas para ela, apenas de sono. E ela não desencarna pelas pílulas, mas depois ela é atropelada. Então, na sequência, Cláudio Nogueira fica sabendo através da sua esposa que ela é realmente sua filha biológica. Então, Cláudio entra em desespero, em arrependimento por ter feito o que fez com a própria filha. E ali começa a modificação íntima desse homem, porque esse farmacêutico também dá para ele de presente o Evangelho segundo o Espiritismo. E enquanto a filha, gravemente acidentada, fica aqui na Terra, nos seus últimos momentos, que ela ainda fica encarnada aqui umas 2 semanas, e acontece ali muita coisa durante esse período. Cláudio se modifica e chega a modificar também o seu espírito obsessor, que era um vampirizador obsessor que o acompanhava por sintonia. Eles eram viviam em simbiose, mas com a modificação de Cláudio através do espiritismo, esse obsessor também se modifica, né? Então, é muito interessante o que acontece no livro. Mas, enfim, a senhora Beatriz desencarna e também essa jovem, Marita. E as duas vão ser encaminhadas para o Instituto Almas Irmãs, lá no plano espiritual. E André Luiz, como estava acompanhando o caso, acompanha também Pedro Neves lá nesse instituto, né? Então, eles vão encontrar, André Luiz vai descrevendo o que ele vai encontrar lá no plano espiritual.
ele relata que Félix era o espírito já de um grau evolutivo maior que dirigia esse instituto na esfera espiritual. E que o Almas Irmãs fora fundado em socorro aos irmãos necessitados de reeducação sexual após a desencarnação. Exibia plano extenso de construções, que era um conjunto de linhas harmoniosas e simples, que ocupava 4 quilômetros quadrados de edifícios e arruamentos, parques e jardins, que era uma autêntica cidade por si. Vamos lembrar que esse livro veio ser publicado na década de 60 do século XX. Hoje nós não temos notícia, ou pelo menos eu não tive, né, dessa organização no plano espiritual atualmente. Imaginamos que está lá a pleno vapor, né? E até tenha sido ampliada, talvez, quem sabe. Mas André Luiz, naquela ocasião, encontra essa, que ele chama autêntica cidade por si, um clima de tranquilidade, de alegria, que lá tem uma paisagem verde, que são rostos sorridentes, mas também alguns semblantes circunspectos, né? Mas com olhares de simpatia. São espíritos de todas as idades que ele vê nesse local. Que lá havia uma vasta dependência reservada a enfermos, mas que os verdadeiros chamados alienados, em consequência de alucinações emotivas, ficavam em manicômio. Então, aqui a notícia que essa organização espiritual tinha manicômios, onde os espíritos eram abrigados ali. Mas eram abrigados depois de se apartarem ou de se desligarem de falanges dementadas em regiões tenebrosas. Quer dizer, esses espíritos que eram recolhidos ali nesses manicômios eram remanescentes de zonas purgatoriais, de regiões tenebrosas do plano espiritual. Que isso era consequência das tragédias passionais intensamente vividas no mundo. Mas que esses espíritos agora pacificados e lúcidos, né? Aqueles que já estavam em situações melhores, né? Os dementados em manicômios, depois iam se recuperando, e aqueles que já chegavam em condições um pouco melhores já iam ali serem tratados também. Porque o Instituto Almas Irmãs é um hospital-escola e é de suma importância para os candidatos à reencarnação aqui na Terra. Então, os internos ou os estudantes vinham de instâncias purgatoriais, depois de se livrarem, né, de paixões e vícios aviltantes vividos aqui no plano físico. Mas somente depois de julgados dignos eram admitidos lá para o estudo. Então, eles eram observados, analisados, avaliados, para ver se estavam realmente em condições de uma boa recuperação, de um bom aproveitamento ali. Então, eles eram admitidos para o estudo, para a meditação. E no que eles meditavam? Né? Sobre as causas e os efeitos das suas quedas afetivas. E depois de instruídos, são encaminhados à reencarnação. Nos mesmos ambientes em que faliram. Olha que interessante esse conhecimento. Os espíritos comprometidos voltam a reencarnar no mesmo ambiente em que faliram. Quer dizer, ele está demonstrando aqui como se formam as famílias. Os relacionamentos de resgate entre as famílias, né? E, quando possível, na mesma consanguinidade, quer dizer, no mesmo ambiente, né? Em que faliram, em que erraram, e, quando possível, na mesma consanguinidade, que é a questão da família. Então, o espírito volta a conviver com aqueles
que ele prejudicou ou com quem, pelos quais ele foi prejudicado. Essa é a lei, essa é a causa e o efeito, e a oportunidade que o espírito tem de reconstruir os relacionamentos, de acertar, de agora fazer certo e construir uma afetividade saudável, né? Então, lá eles aprendiam e aqui na Terra aplicavam o aprendimento, o conhecimento, pois a prova é que demonstra a assimilação das virtudes, teoria e prática. E a Terra é um ambiente propício para isso, né? Por causa das dificuldades, das tentações da faina material, como diz André Luiz. E ele continua na sua excursão por almas irmãs, e ele descreve que tem praças graciosas e que podia se comparar o local a centros de cultura superior, que a gente imagina, então, faculdades ou universidades, né? Centros universitários, né? Aqui da Terra, onde as pessoas recebem diplomas para depois sair para trabalhar e exercer suas profissões com aquele conhecimento que tiveram, né? Então, muitos desses companheiros que vêm reencarnar aqui na Terra, saídos lá do Instituto Almas Irmãs, se corporificam na Terra de maneira a hospedarem com seus próprios recursos genésicos os colegas afins. Não vamos compreender, né? Então, o espírito, depois do aprendizado, vai reencarnar aqui na Terra e com seus próprios recursos genésicos receber os colegas afins. Quer dizer, esses colegas serão seus filhos, né? E esses colegas que também estão em situação similar a deles, que também fizeram esse estágio lá no Instituto Almas Irmãs. Vejamos que interessante, né? Essa possibilidade de reencontro e de refazimento aqui na Terra. Mas como que acontece, né? Então, nós vemos, né, que o Instituto ele só vai receber aqueles espíritos que já têm condição um pouco melhor, por isso que fala que eles têm que ser considerados dignos, né? Já se desligaram lá do umbral. E eles vão para lá ou retornam para lá, porque muitos saíram do Instituto Almas Irmãs para reencarnar na Terra e depois retornavam para lá. Então, eles contam para André Luiz que cada espírito tem lá a sua ficha kármica, contendo seu histórico de feitos, que equivalem aos créditos e aos débitos. E a reencarnação é acompanhada de lá do Instituto, né? Então, os amigos que ficaram vão velar por esses que já reencarnaram, né? E muitas vezes vão recebê-los na família, né? Como filhos, como a gente falou. Os instrutores acompanham os casos, né? E os que se esforçam e cumprem as suas obrigações aqui na Terra recebem auxílio maior, né? Então, o auxílio ele vai ser maior ou menor de acordo com o desempenho da criatura aqui, com seu esforço próprio. E aí o André Luiz vai perguntar sobre o aproveitamento que os espíritos têm, saindo lá do Almas Irmãs, né? Eles vêm aqui para a Terra, pôr em prática, e depois quando retornam, como que está a situação deles? Segundo dados fornecidos pelo Instituto, de cada 100 estudantes que retornam à experiência corpórea, 18 saem vitoriosos, 22 melhorados, 26 imperfeitamente melhorados e 34 onerados por novas dívidas. Então, é uma situação em que a maioria volta onerado por novas dívidas. Quer dizer, não conseguiu melhorar nada e ainda volta com mais dívidas.
O êxito é pequeno, 18% só, porque só 18% saem vitoriosos, né? 22 melhorados, 26 imperfeitamente melhorados. Então, isso demonstra que aqui na Terra, essa batalha é uma batalha difícil, né? Os arrastamentos, eles são difíceis de serem vencidos pela própria natureza humana. Mas o Instituto sempre pronto a receber de volta esses espíritos. Alguns vão voltar para os planos inferiores, para as zonas purgatoriais e ainda passar longo tempo lá, antes de serem rematriculados no Instituto Almas Irmãs. Então, não é fácil, né, gente? Não é fácil. E os amigos desencarnados lá do plano espiritual torcem pelo triunfo dos seus afeiçoados, mesmo quando esses vão para essas zonas inferiores, tá? Nunca vão perder o devotamento dos amigos do Instituto, que os aguardam. Então, a misericórdia divina é maravilhosa, né? Sempre de portas abertas a nos receber. Muito bem. André Luiz continua na sua visita ao Instituto Almas Irmãs e nós vamos juntos, conhecendo e aprendendo. André visita os salões de aula, né? Não era um centro de estudos, lembrando universidade, e ele observa ali, muito interessado, que o sexo é tema central desses estudos lá. E ele se sente emocionado, André Luiz, de ver como o sexo era homenageado ali com veneração. Então, é pesquisado, é enobrecido, e tem várias cadeiras ou matérias diferentes, como numa universidade mesmo, né? Então, quais são as matérias que são estudadas ali no Instituto Almas Irmãs? Então, aqui, salões de aula onde o sexo, por tema central, merecia maior apreço. André encantou-se com a simpatia dos professores. As matérias eram professadas ali em regime de especialização. Cada faculdade atendia determinada especialidade. Olha a organização, né? Como faculdade mesmo. Sexo e amor, sexo e matrimônio, sexo e maternidade, sexo e estímulo, sexo e equilíbrio, sexo e penalogia, sexo e evolução. As turmas de aluno eram muito numerosas, mas os assuntos sexo e maternidade e sexo e penalogia tinham a preferência geral. Então, num outro ponto do livro, os instrutores contam para o André Luiz que a cidade tinha uma população equivalente a 5.000, 6.000 pessoas, né? E que já existia há 80 anos, naquela época, né? 1960. Então, ele vai vendo essas turmas e vê que as turmas maiores, a preferência dos alunos era por duas matérias específicas: sexo e maternidade, sexo e penalogia. Era a preferência geral. E aí nós ficamos imaginando, né? E eles também contam no livro que esse tema, sexo e maternidade, era sobre os ajustes de lar na Terra, que os espíritos estão aprendendo. Então, são candidatos à reencarnação que querem acertar, que querem construir lares e agir de forma correta, né? Então, por isso esse interesse, que aqui na Terra eles vão constituir lares, vão ser pais, vão ser mães. Então, sexo e maternidade é fundamental para o êxito espiritual, né? Para o resgate dos erros do passado.
para pôr em prática essa educação afetiva e sexual. A vivência da maternidade, gente, de suma importância. Então, nós vemos hoje em dia, né, um dispêndio de energia de muitas mulheres e homens também, né, tentando aí a legalização de aborto. E a gente entende e percebe nos ensinos da doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, a importância da mãe, da maternidade. E ao invés desse investimento todo de energia para essas legalizações, que são para atos criminosos, a energia deveria ser gasta na elaboração de programas de educação sexual das criaturas, desde crianças, né? Crianças, jovens e adultos, que também precisam da educação sexual. Lá no plano espiritual, esse pessoal no Instituto Almas Irmãs está estudando, mas depois de passar por situações de grande dor, porque faliram aqui na Terra, nesse aspecto. Então, essa turma de sexo e maternidade, né, lá nessa escola, é uma das mais concorridas. E o outro, sexo e penologia. Mas por quê? Né? Então, eles explicam, André Luiz, né, que sexo e penologia era um curso muito frequentado por espíritos conscientes que examinam a melhor maneira de infligirem a si próprios determinadas inibições, já conscientes, né, dos seus erros, de que podem falir novamente. Então, eles estudam as possibilidades das inibições. Para quê? Para a correção de hábitos deprimentes. Então, tomando consciência dos seus hábitos deprimentes, dos seus erros, eles estudam essas possibilidades. Por isso, sexo e penologia. Também é um dos cursos mais procurados no Instituto Almas Irmãs. André Luiz, então, ali reconhece que aquele local, que ali acontecia um monumento de benemerência e cultura, que em 15 anos que ele está na cidade Nosso Lar, naquela ocasião, que ele não conhecia nada igual, né? E aí Regis, que é o instrutor que está acompanhando, diz a ele: o homem se preocupa com tantas coisas, em consertar até tomadas, e não reconhece que Deus também está reeducando as suas criaturas, né? Então, ali Deus socorria e reabilitava seus filhos em desequilíbrio emotivo. Esse o objetivo ali daqueles espíritos superiores no Instituto Almas Irmãs, criado pelo amor, pela benemerência, pela benevolência desses espíritos superiores e daqueles que se doam ao próximo, né? Félix, esse instrutor, ele relata que foi resgatado em zonas purgatoriais também, que ele veio da lama, e que foi a irmã Damiana que o socorreu lá. E que essa irmã mantinha até aquele dia postos de socorro em zonas purgatoriais para resgatar esses espíritos dementados e comprometidos nesses desregramentos, nessas paixões aviltantes, nesses hábitos deprimentes. Então, esses espíritos encontravam nessa senhora uma verdadeira mãe. E ele, por gratidão a ela, mantém um quadro, né, que representa a irmã Damiana socorrendo espíritos sofredores nas regiões de sofrimento.
Muito bem. André Luiz continua ainda descrevendo para nós o que ele vê lá no Instituto Almas Irmãs. Ele fica sabendo que lá existem zonas residenciais, existem edifícios que são destinados à administração de ensino, né? Como as escolas, as salas de aula que a gente viu junto com ele, de subsistência e de hospitalidade transitória, porque ali se acomodavam famílias inteiras, casais, estudantes em repúblicas, e o Instituto recebia também excursões recreativas ou assistenciais, e aconteciam lá eventos, inclusive artísticos também, né? Mas, enquanto André Luiz vai conhecendo o Instituto Almas Irmãs, a trama daquelas famílias continua aqui na Terra, né? Os Nogueira e os Torres. E acontece todo um desenrolar das situações, que a culminância vai ser com a reencarnação dessa jovem Marita, que hoje está lá no Instituto Almas Irmãs. Mas o André Luiz ele vai ter que voltar à crosta terrestre, né, para continuar acompanhando essas famílias junto com Pedro Neves e com o irmão Félix também, que vem em socorro desses seus tutelados. Mas o que acontece? Antes, ele pede a um instrutor para conhecer um pouco mais sobre os assuntos de sexo e penologia. Então, André Luiz vai pensando na situação aqui na Terra, né, do que ele chama de enfermidades obscuras que enxameiam na Terra, né? Então, vamos lembrar que André Luiz está descrevendo uma situação que ele encontra no plano espiritual. E o livro foi publicado na década de 60. Né? E ele já está preocupado com as enfermidades obscuras que enxameiam aqui na Terra. Né? Então, ele quer conhecer um pouco mais sobre sexo e penologia. Ele pede para conhecer as situações das audiências e tudo. Então, vamos lembrar mais uma vez que hoje, século XXI, né, no ano de 2021, as situações de grandes tragédias passionais que nós vivemos aqui na Terra, inclusive com o termo, né, feminicídio tendo sido criado, né, e dos abusos, como nós já falamos também, né. Então, cada vez mais a necessidade de educação e reeducação das criaturas, tanto na Terra quanto lá no plano espiritual. Educação afetiva, educação sexual. André Luiz é atendido no seu pedido, né, pelo instrutor Félix, que o leva a um local que ele chama de Pequenino Palácio, né, que era um fórum lá do Almas Irmãs, chamado Casa da Providência. Então, além de toda essa estrutura da universidade, faculdades, estudo, residências, lá no Almas Irmãs também tem um fórum, olha a semelhança aqui com a Terra, né? E nesse fórum, 2 juízes atendem as petições, né? Então, o Félix, pela sua posição também de coordenador e instrutor, também tem que responder, tomar conhecimento desses processos, né? Então, ali se encaminhavam petitórios, processos de auxílio e corrigenda. São pedidos dos moradores, por eles mesmos, por aqueles que vão reencarnar ou por aqueles afeiçoados que já estão reencarnados. Então, eles vão pedir concessões por aqueles que estão encarnados na Terra e também por eles mesmos. E são analisados esses processos. Então, são 2 juízes e Félix que analisam, mas eles não tomam as decisões sozinhos. Há um conselho formado por 10 orientadores, 6 homens e 4 mulheres, né? Então, eles se reúnem
Eles têm audiência uma vez por semana. E aí eles vão opinar nos casos. Então, as audiências públicas. Olha que interessante, muito semelhante, né? Aqui na Terra. Só que lá, eles consideram todos os erros e culpas da criatura, dos reencarnados. E ele descreve o seguinte: para que não se afrouxe a disciplina. Então, os erros têm que estar registrados lá, os erros e as culpas, porque aí vem os méritos e deméritos, né? Os créditos e os débitos da criatura. Mas olha como a misericórdia é maravilhosa, né? Que aí está registrado para André Luiz, né? Que os limites da tolerância na espiritualidade superior são mais amplos. Então, se a criatura está comprometida, muito comprometida com os erros, isso é contabilizado. Mas que a tolerância ela é dilatada lá na espiritualidade superior. É a misericórdia, né? Porque esses espíritos já amam verdadeiramente e eles levam em consideração não apenas o que está nos autos, mas eles usam princípios da compreensão humana. Os acertos são contados como crédito, os desacertos como débito. Daí se tira uma média. E olha que interessante que André Luiz conta para nós. As preces, ou mesmo apenas as vibrações de alegria que a criatura proporcionou a outros, vão contar para ela como débito, ou melhor, como crédito, lá no plano espiritual. Então, preces, ou então as vibrações de alegria que a pessoa produz nos outros, é contado para ela como crédito no plano espiritual. Comprovando para nós que um bem nunca se perde. Então, qualquer bem que a criatura faça, vai contar para ela como crédito. Até uma vibração de alegria, um sorriso, né? Então, um bem nunca se perde mesmo. E como diz também o próprio André Luiz, né? O bem que façamos é nosso advogado em qualquer parte. Então, quanto mais devotados ao bem e quanto mais dermos valor à coletividade humana, mais recebemos o devotamento das esferas superiores. Portanto, irmãos, vamos nos amar como Jesus nos ensinou, com desprendimento, sem egoísmo, sem escravizar o outro aos nossos caprichos. E o convite que esse livro faz a nós é para a nossa corrigenda moral, para que os hábitos sejam hábitos saudáveis, para que a gente tenha relações amorosas, afetivas e sexuais saudáveis, disciplinadas, usadas para o bem, para a alegria, para a harmonia, como nos ensinou Emmanuel. Então, fica aqui essa lição do Instituto Almas Irmãs, para que nós possamos ser irmãos antes de tudo, estarmos com os nossos amores, vivendo a fraternidade real. E assim, encontraremos também nossa alma gêmea, aquela alegria inefável de estar com a alma afim de nossa alma. Então, queridos irmãos, nós queremos finalizar o nosso estudo relembrando Dona Laura lá no estudo junto a André Luiz em nosso lar, ensinando que o amor é o alimento das almas e como nós devemos nos comportar em relação ao outro. Olha que itens importantes para o nosso comportamento, junto aos familiares, junto aos irmãos, aos amigos, enfim, na nossa convivência afetiva.
Amor, alimento das almas. A conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal. Patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. E o sexo? O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Pedimos a Jesus que nos abençoe, que nos dê bom ânimo e que a gente prossiga nos estudos, conhecendo cada vez mais, aprendendo cada vez mais o Evangelho do Mestre e os esclarecimentos da doutrina espírita. Paz a todos.